Bem-vindo a mais um vídeo e é muito provável que ou você seja um programador front-end ou então você é um cara novo na área da programação. Tá querendo programar nos bastidores de uma aplicação, atuar nessa área da programação que sim, está carente de bons profissionais e tem muitas vagas no mercado? Neste vídeo você vai ver 3 tópicos que eu julgo importantíssimo para um programador back-end. Primeiro, nós vamos falar de soft skills, as soft skills que eu, após 16 anos de programação, julgo que foram importantes para a minha vida e acredito que sejam importantes também para qualquer profissional da área que deseja ser um programador back-end. Depois eu vou te apresentar as hard skills, que são aqueles conhecimentos técnicos, o pacote básico para um programador back-end pegar uma atividade do início até o final, ou seja, um programador que estaria apto para começar a trabalhar, no caso você esteja fazendo uma transição de área ou caso você seja um programador novo. E por último, eu vou te apresentar algumas ideias de projetos para que você possa praticar o desenvolvimento back-end de forma eficiente. Ao invés de ficar fazendo código que não vai ser aproveitado, você vai estar fazendo código que são utilizados no dia a dia de um programador back-end. Meu nome é Douglas Cardoso, programador há 16 anos e neste vídeo eu vou te ajudar a virar um back-end developer. Então, bora! As soft skills, elas são características pessoais, elas não são características técnicas. Sim, você vai precisar estudar sobre soft skills também, mas as soft skills elas são habilidades mais de caráter pessoal, são habilidades de caráter humano, aquelas características que você, como pessoa, tem mais desenvolvidas ou menos. E aqui eu vou te passar 5 soft skills que eu julgo muito importante para um programador back-end. É importante a gente saber qual é a diferença de um programador back-end e um programador front-end. Aqui eu vou te mostrar quais são essas características úteis para o programador back-end. E aqui, como primeira característica, eu vou te colocar que você precisa ter muito foco. O foco para o programador back-end ele é crucial. Pense que você vai estar trabalhando num código que não vai ter uma visualização imediata daquilo que você está fazendo. Você está trabalhando numa arquitetura, você está trabalhando nos bastidores de uma aplicação. Aquilo que vai dar suporte para geração de dados, geração de informação para outras aplicações que vão consumir esse back-end. É importante lembrar que o back-end developer ele trabalha geralmente lá naquela parte de trás da aplicação, lá na API, lá nos bastidores, onde é gerada a informação que é geralmente consultado pelo front-end. Existem várias formas de compreender o back-end, mas de forma geral, na prática, você vai desenvolver, por exemplo, uma API que vai ser consumida seja por uma aplicação front-end mobile ou seja por uma aplicação front-end web. E lá no back-end, o que nós vamos ter? Um gateway que vai receber essas requisições, a gente vai ter o processamento, as validações dessas requisições, a consulta na base de dados, a persistência na base de dados e vamos retornar essas informações para um front-end. Podemos ter jobs executando de forma assíncrona, nós podemos ter microserviços, nós podemos ter várias estruturas dentro do back-end que, diferentemente do front-end, onde a gente costuma fazer o quê? Construir telas, apresentar informações em telas, mas todas essas informações que são retornadas pelo back-end, diferente do front-end, no back-end você constrói as coisas, no front-end você consome as coisas. E isso liga à segunda soft skill que eu quero te passar. Você precisa ser uma pessoa que gosta de planejar. Você não vai passar o dia inteiro programando sendo um programador back-end. Você vai planejar muito. O front-end, por exemplo, ele vai ter que prototipar ou vai pegar um design já prototipado, vai analisar, vai identificar as cores, vai identificar os elementos, aquilo que ele vai construir. Da mesma forma como o back-end developer, você vai precisar fazer o planejamento, seja da arquitetura da aplicação ou até mesmo planejamento de como que você vai fazer a construção dessa aplicação. Então é muito necessário que você saiba planejar e a diferença aqui do front-end para o back-end é que o planejamento do back-end ele é mais difícil, porque você está planejando construir algo que não é visível assim como o front-end. Você vai construir uma API, você pode até visualizar essa API, mas você vai estar visualizando ela de forma muito mais técnica. Por isso a dificuldade e por isso a necessidade de investir nessa skill de ser uma pessoa planejadora. Se você não tem essa habilidade, você gosta de fazer as coisas de qualquer jeito, você vai ter bastante dificuldade quando virar um programador back-end. Então é bem importante você trabalhar essas skills, essas habilidades de planejar, de ter previsibilidade daquilo que vai acontecer antes das linhas de código. E aí na hora de programar vai ser tudo muito mais rápido. A terceira soft skill ela vai depender da aplicação. Para aplicações, por exemplo, criação de um website institucional, onde você vai fazer um back-end para produzir informações para o teu front-end, que vai ser o website propriamente dito, isso não tem tanta relevância.
Agora imagina que você está trabalhando num dashboard de um e-commerce, onde você vai ter diversas gerações de cálculo, gerações de informações analíticas, informações estatísticas. O que é essa terceira soft skill? É a capacidade de você ser uma pessoa analítica. Então você vai pegar uma informação, você vai destrinchar ela, a forma como você pesquisa essa informação na base de dados é diferente, porque você precisa entender de forma analítica o que tu quer mostrar para o teu usuário. E isso não é simples. Com o tempo você vai adquirir conhecimento, vai pegando a prática, mas o relacionamento entre os objetos que você vai estar relacionando, juntá-los para apresentar em tela, às vezes vai ser necessário envolver muita matemática, às vezes vai ser necessário envolver cálculos estatísticos, ou às vezes você já tem essa informação numa tabela já pré-produzida pelo time de engenharia de dados, mas isso não é o comum em todas as empresas. Eu preciso falar aqui para uma pessoa que está trabalhando numa empresa pequena de 50 pessoas, assim como você também pode ter a sorte de estar numa empresa de 300 mil pessoas, onde tudo está muito mais organizado. E isso nem sempre é uma verdade. Existem muitas startups que são mais organizadas que grandes big techs. Então é necessário entender que muitas vezes você vai ser a pessoa que vai olhar a base de dados, vai calcular, extrair as informações e apresentar para um front-end que vai de fato mostrar essas informações para o usuário. Então você precisa ser uma pessoa com pensamento analítico. Essas outras duas soft skills, para a gente fechar a nossa quarta e a nossa quinta soft skill, que eu julgo muito importante, é com base na minha experiência pessoal. Então eu preciso botar esse parênteses aqui, não necessariamente você vai passar por isso. E essas duas soft skills são: você precisa gostar de ser um lobo solitário, como a gente brinca no meio corporativo, e também você precisa saber lidar com a baixa visibilidade. O que eu quero dizer com isso como lobo solitário? O back-end developer, ele não tem tanta interação com outras áreas, assim como um front-end developer. Sim, você vai se relacionar com um time de segurança, você vai se relacionar com um time de infraestrutura, mais do que um front-end developer, mas é um relacionamento de pessoas que geralmente já estão no teu grupo, então tu tem aquele teu time fechado. Não é uma atividade que liga ao quinto soft skill, não é uma atividade de grande visibilidade. O front-end developer vai trocar a cor de um botão. E isso por si só tende a ser mais importante aos olhos de quem está botando o dinheiro na aplicação, mais rentável. Porque, por exemplo, se o front-end developer trocar a cor de um botão de checkout de azul para verde, e isso aumentar em 10% a conversão, pode ter certeza que ele vai ganhar todos os méritos. Apesar de o site ser rápido, por conta da performance fornecida lá pelo back-end, uma consulta rápida, uma ordenação de elementos rápida. Então você precisa saber lidar com a baixa visibilidade, você vai ter que desenvolver a habilidade de se autopromover, de fazer venda daquilo que você está fazendo. São outras soft skills necessárias que estão atreladas a essa capacidade de lidar com a baixa visibilidade. Você é iniciante, estou falando possivelmente com uma pessoa iniciante, não preciso te falar aqui essas outras soft skills que complementam. Acho que só a ideia de você lidar com a baixa visibilidade é muito importante, você saber que é capaz disso, porque as primeiras horas de um programador back-end tendem a ser bem complicadas. Ele tende a pensar até mesmo desistir do mercado, porque são atividades chatas, são atividades que não brilham muito os olhos, elas são atividades onde você vai estar trabalhando em áreas cinzentas, mas são nas áreas cinzentas que estão as melhores oportunidades. E não é à toa que o mercado paga mais para um programador back-end do que um programador front-end. Obviamente, eu não estou comparando um programador back-end de uma empresa de 50 pessoas com um programador front-end de uma empresa de 1000 pessoas. Estou falando numa relação de proporção, o back-end developer vai ganhar mais que um front-end developer, exceto raríssimas exceções. Eu não me recordo de muitos vídeos as pessoas falarem de soft skills quando estão falando de questões mais técnicas. Então, se você quiser, se você se sentir à vontade, se for algo que faça sentido para você, clica no joinha, já se inscreve no canal. Quero trazer muito conteúdo com mais valor agregado do que simplesmente conteúdo técnico. Eu quero trazer o teu lado pessoal com o teu lado técnico, juntar isso numa pessoa e te fazer uma pessoa que não vai estar reclamando de falta de vagas e falta de oportunidade no mercado de trabalho, porque não há falta de vaga, não há falta de oportunidade. O que falta é profissional bom, e é isso que eu quero que você comece bem, porque você vai ser possivelmente, quando tiver 16 anos de programação, vai estar
melhor que eu, melhor que a maioria, e esse é o objetivo, a gente sempre busca a prosperidade, e aqui eu vou te ajudar como? Compartilhando meu conhecimento. A maioria do conhecimento que eu tô te passando tá embasado nas minhas experiências pessoais, e pode sim ter uma outra pessoa aí que acha que eu tô falando um monte de abobrinha e tá tudo certo, porque são experiências diferentes. Então, se você se sentir à vontade, curte aí, segue o canal, lança um comentário para ajudar no engajamento, isso ajuda pra caramba. Agora a gente vai falar de hard skills, as habilidades técnicas, e eu não vou me alongar aqui porque você já ouviu e sabe dessas linguagens, sabe desses conhecimentos, já ouviu falar por várias outras pessoas, mas eu vou pontuar algumas coisas que eu julgo importante e aqui eu estou te dando um caminho para que você siga. Esse caminho não precisa ser seguido, esse caminho pode ter outras vertentes, mas eu quero te dar o caminho que eu, com base na minha experiência, com base no mercado e com base nas vagas que eu vejo as empresas pagando, para que você tenha um início melhor do que a maioria, eu vou te dar a minha opinião de novo. Pessoal, como linguagem de programação, eu vou te sugerir que tu estude Java e Node.js. E eu sugiro que você estuda ambas. Por quê? Pode ser que você não seja o back-end developer que vá gostar de uma linguagem robusta como Java, mas eu não quero que tu saia do back-end e vá para o front-end. Então eu quero te dar a oportunidade de conhecer o Node.js, que você vai estar trabalhando também no back-end, porém com uma tecnologia mais próxima do front-end. Você pode virar um full stack developer por conhecer Node.js e um React.js, por exemplo, e unir os dois mundos. O empregador com certeza vai gostar muito mais de um full stack developer do que um front-end separado de um back-end. Então estude Java para que você tenha a oportunidade de conhecer o que é uma linguagem robusta, e é a terceira maior linguagem das usadas no mundo. Não tem por que você escolher alguma outra coisa. Você pode escolher um C#, por exemplo. Eu não tenho nenhuma reclamação contra, acho que também é uma linguagem boa. Você pode escolher Go, você pode escolher ir pelo caminho do Python, mas a minha opinião, se você quer ter um caminho certo de prosperidade, estuda Java e estuda Node.js para se aproximar do front-end developer. Agora eu vou te passar 2 pré-requisitos que são mais do que necessários em termos de conhecimento técnico. Você precisa saber todas as denominações e utilizações quando a gente fala em SQL, ou SQL, ou SQL. Você fala da forma que você quiser. Então eu vou te passar o que você precisa saber do SQL. Vamos lá. O SQL ele é quebrado em várias linguagens e eu vou te passar aqui agora. Quando você for manipular objetos de um banco de dados, você vai fazer criação, alteração e drop de tabelas. Nós estamos falando de DDL, Data Definition Language. Para manipulação dos dados, insert, update e delete de dados dentro de uma tabela, nós estamos falando de DML, Data Manipulation Language. Como eu mencionei também, você vai fazer consultas dentro de tabelas para buscar informações, e isso a gente está falando de DQL, Data Query Language. A questão mais de segurança e controle de acesso dentro da base de dados, a gente está falando de dar permissões ou revogar permissões. Aqui é o DCL, o Data Control Language. E ainda por último tem o DTL, que é o Data Transaction Language. O DTL é o que? Você pode executar uma sequência de vários comandos, por exemplo, uma lista de 20 inserts, e caso um deles falhe, você vai fazer um rollback dessa transação. Então a transação ela começa e ela precisa terminar, e ela só vai ser executada quando todos os elementos funcionarem, quando todos os elementos derem certo. Então isso é o que a gente chama de DTL, Data Transaction Language. Esse outro conhecimento não tem muito o que te falar, você possivelmente já ouviu falar sobre, que é o JSON, que é o JavaScript Object Notation, basicamente entre APIs REST e a maioria das APIs que você vai se comunicar, ou até arquivos de configuração. O JSON é o principal objeto, é a principal estrutura que você utiliza quando você vai trafegar dados entre aplicações. Então você possivelmente já sabe sobre isso. Se não sabe, é muito interessante, é muito importante você conhecer. Não tem grandes conhecimentos em cima do JSON, a estrutura é muito básica, mas é importante que você saiba, que você estude. Quando se deparar com a criação de uma REST API, que é uma das primeiras coisas que um back-end developer vai fazer quando estiver estudando, você sabe do que a gente está falando. Quando você criar lá que a estrutura de um body request é em JSON, agora você sabe o que é. Isso é um objeto para trafegar dados, então é
um conhecimento muito importante e necessário tanto para front-end developers como para back-end developers. Eu te falei para você estudar Java e Node.js e obviamente você vai estudar a raiz dessas linguagens, você vai programar como se fosse alguma coisa do zero enquanto estiver aprendendo, para conhecer as estruturas de dados de cada uma, como é que é a tipagem de cada uma, como é que você vai fazer os loops, como é que você vai fazer os condicionais, os operadores, mas logo você vai aprender e vai implementar coisas utilizando frameworks. Eu recomendo aqui que você, para Java, estude o Java Spring Boot, e para Node.js não é a linguagem que eu tenho mais conhecimento, mas existem 2 frameworks que são bem famosos, são frameworks que estão no mercado, que são eles o Nest.js, que implementa uma arquitetura modular, você vai trabalhar em módulos, e o Express.js, que aqui a gente tem uma arquitetura MVC, você pode procurar mais sobre, mas MVC é uma arquitetura bem conhecida há muito tempo, onde você tem o conceito de Model View e Controller. Dê uma lida sobre isso, acho que é bem importante também, caso você vá para uma área bem de desenvolvimento web, trabalhar com PHP, por exemplo, caso acabe caindo nisso, você vai ter bastante frameworks aí implementando o MVC, existem algumas outras atualizações do MVC, mas é importante você saber o que cada um desses frameworks, como que eles trabalham, porque isso vai determinar como que você vai desenvolver os seus códigos, as suas estruturas de código dentro da sua aplicação. Lá no vídeo de front-end eu mencionei a importância de estudar e praticar o Layered Architecture e o Clean Architecture, são arquiteturas de código limpo que você vai aprender. O Layered Architecture é uma arquitetura onde você vai separar a sua aplicação em camadas, né, como diz o próprio nome, layer vem de camada, e aí você pode avançar depois para o Clean Architecture, que é um conceito muito mais complexo, geralmente você vai usar em aplicações grandes devido à sua complexidade de implementação, mas é muito interessante também a forma como você segmenta, a forma como você separa cada responsabilidade da sua aplicação, utilizando os princípios do Solid e etc. São conhecimentos que você pode ir atrás aí, dar uma lida. Meu objetivo aqui é te passar o que você deve estudar e não necessariamente o que é cada uma dessas coisas, mas é interessante ter uma introdução mínima para que você saiba sobre o que está procurando. Isso ajuda demais. E um último conhecimento técnico que é assim, hoje em dia é fundamental, dê uma lida sobre microserviços. Você precisa, principalmente programando em Java com Spring Boot, ele foi feito para a criação de microserviços, ele é perfeito, assim, um casamento magnífico assim, em termos de desenvolvimento no back-end. Então estude sobre microserviços, onde você vai separar em serviços diferentes as responsabilidades da tua aplicação. Isso serve para todas as aplicações, estudando mais a fundo você vai entender o que eu estou falando aqui, mas acho interessante dar essa introdução, porque é muito importante, isso é fundamental hoje no mercado de trabalho, está bem atualizado, você vai estar dentro do mercado assim, para entrar de cabeça, sem gap técnico nenhum, e com certeza numa entrevista, você ter isso como programador júnior, ou até mesmo como estagiário, ter esse conhecimento no seu portfólio, você vai sair de letra, você vai conseguir dominar o assunto e vai ser um adicional muito importante para quem está te entrevistando. Muito massa esse conteúdo, né? Se estiver curtindo, clica no joinha. Se gostou do conteúdo até aqui, se inscreve. Tem mais informações, eu vou te passar agora. Ideias de projetos pessoais que você pode pegar tudo isso que eu falei e empacotar em pequenas coisas, onde você pode botar lá no seu GitHub, por exemplo, e apresentar isso numa entrevista de emprego, porque imagine que você não tem experiência nenhuma, qual é a experiência que você vai poder apresentar? Você pode dizer e colocar no teu currículo, estou há 8 meses programando Java com Spring Boot. Na sua entrevista de emprego, você vai justificar: desenvolvi esses componentes, desenvolvi essas aplicações, desenvolvi esses projetos, estou estudando há tantos meses, não tive experiência profissional ainda. Você já chega na entrevista com outra cara, é muito diferente de você botar lá no seu currículo apenas as experiências profissionais. Se você não tem nenhuma experiência profissional, você vai colocar o quê? Você não vai ser chamado, é isso que vai acontecer. Então, use dos projetos pessoais como forma de mostrar o conhecimento que você tem naquela área. Eu vou separar aqui, como projetos pessoais, 3 categorias. A primeira categoria, eu vou chamar ela de categoria de projetos básicos. O que você vai fazer no projeto básico? Você não vai se preocupar em microserviços agora, você vai fazer o que a gente chama de monolito, é um serviço e ali tem todas as implementações, porém, você vai se comprometer em desenvolver esse monolito com a Layered Architecture, onde você vai distribuir a tua aplicação nas 3 camadas, camada de controle, a controller, camada de serviço, a service, e a camada de repositório, a repository. Então você vai desenvolver uma aplicação com isso,
procure sobre isso, desenvolva uma aplicação implementando esse conceito. E o que você vai desenvolver nessa aplicação básica? Você vai desenvolver um CRUD. Pense que você recebeu um cadastro de cliente lá do teu front-end. Você vai receber então um request body com várias informações, vários atributos. Você vai ter o nome, o sobrenome, a idade. É importante você trabalhar com dados diferentes aqui. Vamos lá, eu estou assumindo que você está iniciando no back-end, então eu preciso que você traga o conhecimento lá atrás de estrutura de dados e lógica de programação e tudo aquilo que a gente aprende no início, e coloque em prática esse conhecimento. Então, o que você vai desenvolver? Você tem lá um cadastro de um cliente, por exemplo, onde ele tem várias informações de vários tipos diferentes. String, você vai ter inteiros para a idade, por exemplo, você vai ter a data para a data de nascimento e etc. E aí, nesse cadastro de cliente, você vai precisar fazer o que a gente chama de CRUD, C-R-U-D, que são siglas para as palavras em inglês Create, Read, Update and Delete. Ou seja, você vai criar, você vai ler, você vai atualizar e você vai deletar elementos de uma base de dados. Para base de dados, você implementa qualquer banco de dados relacional dentro dessa aplicação. O importante é que você receba requisições que faça todo o papel de um CRUD, que vai desde criar, ler, atualizar e deletar, e devolva para o usuário uma resposta de acordo com a requisição feita pelo usuário. Por exemplo, se ele quer ler a lista de todos os clientes que eu tenho cadastrado, você vai fazer uma query lá no banco de dados, vai devolver essa query para o teu front-end com a lista dos clientes. Então, esse é um monolito, é uma aplicação só que vai fazer tudo isso. Agora, como uma aplicação, como um projeto mais de nível intermediário, o que eu sugiro que você estude, e talvez eu faça algum vídeo no canal sobre isso, mas como eu disse, conhecimento técnico tem a reviria pela internet. Mas estude sobre Kafka ou RabbitMQ. Eles são serviços de mensageria, onde você posta uma mensagem e você recupera uma mensagem através de configurações em filas. Então vamos imaginar aquele exemplo lá onde fez um cadastro de um cliente. Imagine que cada vez que um cliente for criado, você vai postar esse objeto que foi criado em uma fila lá do teu RabbitMQ ou do teu Kafka. Você vai estudar sobre isso, você vai entender o que eu estou falando. Você vai ter um outro serviço, então é um segundo serviço, 2 serviços rodando na tua máquina, por exemplo. Este outro serviço, ele vai estar escutando aquela fila. Ele vai estar ali escutando, vai estar ali escutando. Chegou uma mensagem para ele, ele vai lá e vai pegar ela. Quando ele pegar essa mensagem, você vai processar. Você vai receber um objeto JSON, por exemplo, vai transformar uma string no objeto JSON, vai ler os dados, né, vai mapear, vai passar por um objeto dentro desse microserviço específico para aquele cadastro, por exemplo, vai ler aquelas informações, vai fazer as validações que você acha que tem que fazer ou não, conforme o seu desenvolvimento, e vai, por exemplo, enviar um e-mail, seria um e-mail para o chefe dizendo, teve um novo cliente cadastrado. Então, essa é uma forma intermediária aí de um projeto já quase de nível avançado. Tem empresas que ainda estão no nível de monolitos, muitas vagas de emprego você vai fazer apenas monolitos. Então, adicionar esse conhecimento, de novo, implementando o Layered Architecture é fundamental. Vamos entender aqui como um pré-requisito, é mandatório que você faça no Layered Architecture. E feito isso, o nível mais avançado que eu quero que você implemente, um projeto de mais nível avançado, você vai implementar esse mesmo projeto, por exemplo, de cadastro, utilizando um Clean Architecture. Então você vai procurar sobre os conceitos de Solid, como que o Solid e o Clean Architecture eles estão entrelaçados, como é que eles se relacionam, como é que funciona isso no desenvolvimento propriamente dito. Você vai implementar esses conceitos, vai pegar aquele teu monolito, vai destrinchar em microserviços ou não, ou em camadas dentro da tua aplicação, mas no nível avançado, se você conseguir implementar a aplicação que você fez no intermediário utilizando um Clean Architecture, eu diria que você está pronto. E vou te falar mais, possivelmente você conseguir implementar isso com conhecimento na ponta da língua, você não é júnior mais. Pode ter certeza que você está pronto para o mercado de trabalho, para qualquer vaga, seja de uma Big Tech ou seja de uma empresa menor. Então, estou te passando aqui, com certeza, conhecimento fundamental para você não ter problema no mercado de trabalho, não ter problema numa entrevista. Claro que você não vai aprender isso tudo que eu estou te passando aqui em 1 mês, 2 meses, 3 meses, não é meu objetivo te falar isso. Você vai aprender com o tempo, é o teu tempo. Se você estuda 1 hora por dia, 2 horas por dia ou 10, é o teu tempo. Pode levar 1 ano, pode levar 6 meses, pode levar 2 anos. O que eu estou te passando aqui é o mínimo necessário que você deve ter e o caminho, né? Pelo menos uma ideia de caminho, caso você deseje optar por esse caminho para que seja um programador back-end. Olha só, eu te passei 5 soft skills
eu te passei uma ideia de conhecimento técnico para que você siga a trilha e se torne um back-end developer, e eu te passei em 3 níveis, básico, intermediário e avançado, ideia de projeto para que você possa praticar, colocar lá no seu GitHub. Com o tempo, obviamente, você vai implementar outras ideias, porque as coisas vão vir, mas é uma trilha muito interessante de estudo para se tornar um back-end developer, e acredito que eu mereço o teu like. Se você tá até aqui, você tá ouvindo esse momento do vídeo, com certeza você vai deixar um like aqui no vídeo, você vai se inscrever, e se você ainda não fez isso, ou até se você não gostou, clica no dislike, tá bom também, eu vou entender isso como um feedback. Gostaria que você comentasse nesse vídeo o que você achou, se você está gostando do conteúdo, se agregou em alguma coisa, se eu enrolei demais, se serviu para alguma coisa ou não. Se você só quiser me xingar também, pode ficar à vontade, use os comentários para isso, eu vou responder todos os comentários que estiverem aqui. Eu vou ficando por aqui, valeu e tchau!